Unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa série maravilhosa que lançou recentemente, que é a Super Drags. Eu já ia comentar sobre essa série, com certeza eu não podia deixar de falar sobre ela, até porque é uma série polêmica, é uma série que todo mundo tá criticando, e é uma série que não é pra criança, é uma animação que não é pra criança. De que adianta você tá reclamando, falando que seu filho não pode assistir isso, sendo que ele não devia realmente assistir, ele realmente não pode assistir isso. Tá, tipo, no começo do primeiro episódio já tá falando, essa série não é pra crianças. Vocês estão achando que eu tô com cara de galinha pintadinha? Comigo não, viado! É uma série mais 16 que tem um humor bem ácido, digamos assim. Ela é muito polêmica, com certeza, e ela tem muitas piadas com fins sexuais. E é uma série voltada bastante pro público LGBT. E aí eu vou levantar alguns pontos dessa série que eu acho importante, que eu acho bacana. Uma das coisas que eu adorei foram as referências, principalmente na transformação delas, porque eu lembrei de Sailor Moon e as meninas superpoderosas. Você, tipo, pega muitas referências quando você tá assistindo. Outra coisa que eu adorei foi a crítica. Você vê ali naquela série, tipo, muita coisa que tá acontecendo nos dias de hoje. Então, são críticas que, apesar de serem levadas ao humor o tempo todo, tipo, tem muito humor nessa série. Eles brincam bastante com a situação negativa. Isso é uma coisa bem brasileira de se fazer. Outro ponto, já juntando com isso, é que é uma animação brasileira. E um ponto muito relevante que se você pretende assistir essa série ainda, ou se você só não pretende assistir, eu acho interessante você buscar, são as músicas que compõem a série. Nessa série a gente tem como participação de uma das dubladoras, a Pabllo Vittar, que ela faz uma cantora que todo o público LGBT adora e que, enfim, conta a história dela lá, uma série interessante. Agora vamos ao ponto de crítica. Temos nessa série um religioso que é político, que é homofóbico. Temos uma jornalista que trabalha com esse político para manipulação, a colocar como se o público LGBT fosse uma doença. Então, tipo, tem todo um trabalho voltado pro que a gente realmente tá passando nesse momento político, principalmente. A gente conta críticas sobre padronização, sobre LGBT. Tem uma coisa que todo mundo tá criticando, que é a valorização da NECA. NECA, pra quem não sabe, é pesquisa no Google, que o tempo todo aparece e eles não tentam encobrir isso. Eu acho que o desenho da animação inteira você vai encontrar uma NECA, uma piroca, uma rola. E aí, tipo, tinha uma crítica que eu tava lendo no Twitter, das críticas da série, é claro, porque eu sou dessas. E eu vi que tinha muita gente reclamando sobre isso. E aí tinha uns perfis de anime reclamando sobre isso. E aí eu lembro que a maioria dos animes, não, todos não, mas tipo, a maioria dos animes tem uma supervalorização enorme dos peitos e da bunda feminina. Por que vocês estão achando ruim agora que estão valorizando a NECA no seriado pra LGBT, que tem como personagens principais 3 gays que são super-heróis quando se tornam drags, e não reclamam quando tem a menina lá, tipo, deu um passo na frente e já tem um peito enorme aparecendo? Você vê nos animes uma valorização muito grande dos seios, da bunda. Tem até alguns memes na internet que é, tipo, mostrando as imagens que, tipo, o desenhista teve um trabalho do caralho só pra levantar a bunda da menina ali. As pessoas que estão criticando essa valorização da NECA são as mesmas pessoas que não se importam nem um pouco com o fato de ter os animes, os desenhos, com o tempo todo mostrando peito e bunda feminina. Nesse desenho a gente tem bastante a valorização do desenho masculino, do personagem, do homem e da sexualização do homem em si. Brinca bastante com o público LGBT, falando sobre as coisas que a gente vive no dia a dia, até o nosso dialeto pessoal. O Enem tá aí pra comprovar que é uma linguagem. Críticas bem pesadas sobre família. Por exemplo, em um dos episódios conta sobre a história de uma das super drags que foi expulsa de casa porque falou que era gay. E tem até uma brincadeira em volta disso, que é tipo, ele fala: ah, não, eu sei que você não gosta do que eu curto, e tudo bem, filho, não tem problema nenhum sobre isso. Ai, que bom, que alívio, pai, eu achei que você não ia gostar de eu ser gay. Ele: você é gay? Eu pensei que você fosse vegetariano. E expulsa o cara de casa. Então, tipo, são coisas que acontecem no dia a dia. E a gente tem que pegar o cenário político que a gente tem no país atualmente, né?
O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo. Mano, uma pesquisa de 2015, se eu não me engano, mas eu fui pesquisar recentemente, saiu uma pesquisa no ano passado, e esse cenário não mudou. Na verdade, ele piorou bastante. A gente vê na internet, a gente vê nos discursos dos políticos, a gente vê em discurso de pastor, que eles não querem que isso mude. Eles querem que isso piore, na verdade, ou que se mantenha dessa forma. Porque estão o tempo todo falando mal de LGBTs, estão o tempo todo atacando as minorias. A animação Super Drags, criticar isso é uma coisa muito importante. É uma animação que ninguém pode negar que entrou pra história só por estar tendo essa treta toda agora por causa da série. É uma animação que tá pra história, porque é uma crítica que leva tudo com humor, tem um humor ácido, e todo mundo que tá reclamando desse humor ácido tá sempre reclamando do politicamente correto, vai entender a cabeça dessas pessoas. Então basicamente Super Drag é a história de três rapazes que têm uma vida comum. Não devia ser tão comum assim algumas coisas, mas por serem LGBTs, infelizmente eu tenho que dizer que eles têm uma vida comum, e que tudo se torna melhor quando eles se tornam drags, quando eles acionam os superpoderes dele pra tentar salvar as pessoas. Um dos easter eggs que eu achei muito interessante, que eu curti pra caralho, foi que no primeiro episódio, enquanto tá começando a luta, vou chamar de monstro suruba. Quando tá tendo uma luta contra o monstro suruba e as super drags aparecem em um frame de segundos, é muito rápido, mas aparecem os rapazes de Uma Depressão e a Maíra Medeiros. Eu tive que voltar 3 vezes aquilo, eu pausei, chamei meu irmão pra perguntar pra eles, isso aqui, eu não tô doida, né? E apesar de todas as críticas e apesar de ser um humor ácido mesmo, eu pessoalmente me choquei quando eu comecei a assistir. Eu fiquei pensando, mano, que droga, que treco ruim. Aí depois eu continuei assistindo, daqui a pouco eu tava falando, mano, genial, velho. É porque, tipo, no começo choca mesmo. Parece só mais aqueles desenhos idiotas que não vão ter mais sentido, que não vão ter sentido nenhum e que só tá ali pra fazer gracinha. Até que você nota que, na verdade, são muitas gracinhas em volta de assuntos sérios. Isso é uma coisa bem brasileira, né? A gente pensa que é melhor a gente rir dessa situação do que a gente acabar ficando mal por causa disso, tá ligado? A gente sabe que isso tem consequências. A gente entende a seriedade das coisas, mas a gente vai fazer uma gracinha ou outra pra tentar, tipo, ser mais fácil de lidar com a situação. E uma coisa que é importante levantar é que essa é uma série que você não vai encontrar muitas que sejam parecidas. Porque é algo inovador, querendo ou não. Por mais que você não concorde, por mais que você não goste da série, que você não concorde com a ideia que ela passa, você não pode negar que é uma coisa inovadora. Porque é uma série que tem como foco LGBT, é uma série brasileira, é uma animação brasileira, coisa que, tipo, já não tem muito, né? Tipo, se pá até tem, só que não tem muita visibilidade. É uma animação brasileira LGBT que não é pra crianças. Querendo ou não, essa série já entrou pra história, principalmente por toda a polêmica que ela já causou. Por mais que você não concorde, que não te abrace, é uma série que abraça muito a história de muitas pessoas. E assim, você tem toda a liberdade de não gostar da série, você tem toda a liberdade de não gostar de qualquer coisa, você tem toda a liberdade de falar, eu odeio essa série, eu acho ela muito ruim. Porque isso é opinião. Falar que você deseja a morte de quem dublou os personagens, que você deseja a morte de não sei o que você odeia viado por causa dessa série e que viado tudo tem que morrer pra não ficar propagando essas coisas pra criança, numa série que não é pra criança, isso é homofobia. E meu amigo, isso é contra a lei. É isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra esse vídeo pra pessoa que ainda tá em dúvida se quer ou não assistir a série, se pá ela vai querer assistir, se pá não. Eu não sei se eu sou o tipo de pessoa que tem o dom de convencer as outras, mas isso não importa agora. Ativa as notificações pra não perder nada. E se você já assistiu a série, ou então você vai assistir a série depois de ver esse vídeo, deixa nos comentários qual a sua super drag favorita. Até o próximo vídeo e tchau! Vai ter desenho de viado na Netflix, sim! Mas para maiores de 16 anos...